Então agora vamos estudar o que é a ideia de limite, certo? É claro que existem duas ideias primordiais de limite. A primeira é a noção informal de limite, certo? Que é uma introdução à ideia do que o assunto representa. E mais para frente a gente vai estudar uma coisa chamada de noção formal de limite, ou seja, a gente vai usar um rigor lógico-matemático mais pesado. Mas, por enquanto, para a gente se adaptar à ideia de limite, à ideia de aproximação, à ideia de variável, etc, etc, a gente vai olhar para a ideia de limite sobre um ponto de vista não tão matemático e sobre um ponto de vista matemático também, mas não tão pesado, certo? Então, esse vídeo vai ser uma introdução à noção intuitiva de limite. Partindo do ponto de vista informal, a gente pode pensar a ideia de limite de uma maneira não tão matemática. E essa maneira não tão matemática a gente pode imaginar como se fosse o seguinte caso, olha só. Imagina esse desenho aqui, certo? Eu tenho uma pista, digamos assim, uma reta, tanto faz. E no final dessa reta, dessa pista, eu tenho uma parede, certo? E no começo dessa pista, eu tenho uma bolinha. Essa bolinha, eu posso fazer ela ir para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, tanto faz. Só que por convenção, aqui nesse exemplo e nesse desenho, eu vou querer que a minha bolinha ela vá sempre para a direita, certo? Eu vou querer sempre que a minha bolinha tente encostar nessa parede aqui, certo? E aí o que vai acontecer? A minha bolinha que estava aqui, ela vai vir para cá. A minha bolinha que estava aqui, ela vai vir para cá. A bolinha que estava aqui, vem para cá. Tava aqui, vem para cá. Tava aqui, vem para cá. Opa! Tá vendo que a bolinha ela tá muito próxima da parede? Ó, não sei se dá para ver aqui, ó. Vou até apagar, mas ó. Tá vendo que a bolinha, ó, tá muito próxima da parede, mas a bolinha ela não tá encostando na parede, a bolinha tá se aproximando da parede, mas ela nunca vai encostar na parede, ou seja, ela sempre vai chegar mais e mais e mais e mais e mais e mais, infinitamente próximo da parede, mas nunca vai encostar. Limites em cálculo funciona assim. Tu tem uma variável A que vai receber um valor e tu vai ter uma variável X que vai receber outro. E tu vai querer fazer com que X se aproxime de A, ou seja, que X tenda a A. Ou seja, digamos que eu tenho, sei lá, no valor A, o valor 2, por exemplo, A igual a 2, certo? E eu tenho uma variável X e eu quero que X se aproxime de 2. Ou seja, dentro de X a gente vai colocar valores que se aproximam de 2, mas que não são 2. Valores que chegam próximo de 2, muito perto de 2, mas que não são 2. Mas isso é uma discussão para outra hora. Já já a gente vai chegar nessa questão de números e tudo mais. Por enquanto, eu quero que vocês tenham em mente que é o seguinte: limite nada mais é do que uma coisa encostar na outra, uma coisa se aproximar da outra, mas nunca tocar. Quer um exemplo? Olha, imagina só o seguinte: eu tô aqui bem próximo do quadro, certo? Eu vou tentar pegar essa caneta aqui e fazer com que ela tenda a câmera que eu estou filmando, que é a câmera do meu celular. Ou seja, ó, tá vendo que ó, a minha caneta ela vai se aproximar mais e 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 mais por assim diante, mas a caneta ela nunca vai encostar
na câmera do meu celular, é assim que limites em cálculo funcionam. É assim que os números em limites se comportam. Tu vai ter uma coisa que está tendendo a outra. Tu vai ter uma variável x que tende a, por assim dizer. Outro exemplo que a gente pode usar para ilustrar bem a ideia de limite é o seguinte. Tem a caneta preta e tem a caneta azul, certo? Eu quero fazer com que a minha caneta preta, ela tenda a caneta azul. Ou seja, eu quero fazer com que a minha caneta preta se aproxime da minha caneta azul. Então, olha só, vou mostrar aqui mais de perto. Tá vendo que a caneta preta vai se aproximar mais e mais e mais e mais e mais e mais. Ó, tem uma faixinha aqui. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Só que a caneta preta nunca vai encostar na caneta azul. Sempre vai ser algo que tende, ou seja, a caneta preta está tendendo a caneta azul, mas ela nunca vai encostar na caneta azul. É igual a minha mão se aproximando da câmera, ó. Tá vendo que eu vou aproximar minha mão, ó? Mas eu nunca vou conseguir encostar de fato na câmera. E é assim que a ideia de limite funciona. Tu vai ter uma coisa que vai se aproximar da outra, mas a coisa que está se aproximando nunca vai ser igual à outra de fato. É assim que a ideia de limite, olhando para um ponto de vista não matemático, funciona. E agora a gente vai estudar a ideia de limite, a ideia intuitiva de limite, do ponto de vista mais matemático, mas não tão formal assim. Então a gente vai agora estudar a noção de limite sob um ponto de vista não tão matemático, mas ainda assim usando números, etc, etc. E o que vai acontecer? Antes de mais nada, eu vou ler para vocês a definição de limite, que diz o seguinte: a noção de limite nada mais é do que o comportamento de f de x à medida que x se aproxima, ou seja, tende a um valor a, certo? O que isso quer dizer para nós? A gente vai ter em limite sempre o seguinte: a gente vai ter uma função qualquer, certo? Essa função ela vai ter uma variável de entrada, x ou y, tanto faz. E ao invés da gente jogar dentro do nosso x, dentro da nossa variável de entrada, valores redondos, como 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, tanto faz, desconsiderando a questão de domínio, o que vai acontecer? A gente vai sempre fazer com que o nosso x ele se aproxime de um outro valor qualquer, um valor a. E aí o que vai acontecer? A gente vai ver o seguinte: bom, o que acontece quando a minha variável de entrada ela se aproxima de outro valor a? Qual vai ser o resultado? Qual vai ser o limite da minha função? Qual vai ser o resultado quando o meu x, a minha variável de entrada, se aproximar de um determinado valor a? Chegar muito próximo de um valor a, mas nunca ser o valor a. Qual que vai ser o resultado? E limite serve para resolver esse tipo de questão, resolver esse tipo de problema. Então, vamos imaginar o seguinte, tá? Eu tenho aqui a minha função, até está um pouco parada aqui. Ô, minha caneta de cor errada. Eu tenho aqui a minha função f de x igual a x ao quadrado menos x mais 1, certo? Então, o que vai acontecer? Vou apagar isso aqui, que é rascunho de outro vídeo. Vou escrever aqui, f de x igual a x ao quadrado menos x mais 1, certo? Digamos que eu tenho aqui a minha variável de entrada que é x, certo? E eu quero saber o seguinte:
que acontece quando x tende a 2? Quando os meus valores de entrada da minha variável x se aproximam de 2, mas não são 2. Ou seja, x é o meu valor, é minha variável de entrada, e o a, ele representa, e o 2, quer dizer, representam o meu AO. Porque, como diz a definição, limite nada mais é do que o comportamento, que é o resultado, de f de x, que é uma função, ó. Qual que é o comportamento, ou seja, o resultado dessa função aqui, quando x se aproxima, ou seja, tende, então x é minha variável de entrada, certo? E eu quero saber o que vai acontecer quando os valores que eu posso colocar aqui dentro do meu x, eles se aproximam de um valor a qualquer. Que no caso aqui eu defini a sendo 2, mas poderia ser 3, 4, 5, 10, 15, 20, não importa. O ponto é, o que vai acontecer, qual vai ser o resultado dessa função aqui, o limite dessa função quando x tender a 2, quando x tender a 3, 4, 5, tanto faz. O que vai acontecer? E obviamente que quando eu for testar isso, eu estou querendo que meu x, ele se aproxime de a. No caso aqui no meu exemplo, x se aproxima de 2, mas nunca vai chegar a ser o 2, ele sempre vai chegar próximo, mas não vai ser 2, certo? E isso vai ter um resultado, um limite, e o resultado nada mais é do que o limite da minha função. Então, sempre que eu for trabalhar com limite, eu sempre vou jogar dentro da minha variável de entrada valores próximos do valor que eu quero me aproximar. Como no exemplo eu estou querendo que meu x se aproxime de 2, eu vou sempre jogar valores que são próximos de 2, mas que não são 2. Por exemplo aqui, olha para essa tabelinha aqui. Meu x, ele está se aproximando de 2, correto? Então, como ele está se aproximando de 2, eu vou sempre jogar valores que são próximos de 2. Concorda que 1.0 é um valor próximo de 2, mas não é 2? 1.5 é outro valor próximo de 2, mas que não é 2. 1.9 é um valor que é próximo de 2, mas que não é 2. 1.95 é um valor próximo de 2, mas que não é 2. 1.99 é um valor próximo de 2, mas que não é 2. 1.999 é um valor que é próximo de 2, mas não é 2. 1.9999999, lá vai 9. É muito próximo de 2, mas não é o 2. Então, é um valor que está se aproximando de 2, mas que nunca vai ser o maldito do 2. E aí o que vai acontecer? Quando eu pego valores próximos de 2, jogo dentro da minha variável de entrada, da minha função, o que vai acontecer? A função vai pegar esse valor, certo? Vai colocar dentro dela, ou seja, em todo lugar que tiver x, e vai devolver para nós um resultado, um limite, um comportamento. Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu jogar 1.0 dentro dessa função, eu vou ter como resposta 1.0. Toda vez que eu jogar 1.5 dentro dessa função aqui, em todo lugar que tiver x, a função vai processar e vai me responder 1.75. Se eu jogar 1.9 dentro dessa função em todo lugar que tem x e fizer a conta, a função vai me responder 2.71. Se eu jogar dentro dessa função aqui, em todo lugar que tiver x, em todo lugar que tiver a minha variável de entrada, o valor 1.95, eu vou ter como resposta, quando a função processar, quando eu fizer a conta, eu vou ter como resposta 2.85.
se eu jogar 1,99 dentro dessa função aqui, em todo lugar que tiver a minha variável de entrada x, eu jogar 1,99 e a função processar esse valor, fizer a conta, eu vou ter como resposta 2,97. E por fim, se eu jogar dentro dessa função aqui, dentro da minha variável de entrada, em todo lugar que tem x, o valor 1,999, eu vou ter como resposta 2,99. E se eu jogar 1,999999999, lá vai 9, eu vou ter como resposta 2,999999. Alguma coisa. Então repare que sempre que eu quiser colocar alguma coisa dentro da minha variável de entrada da minha função, para ver o que vai acontecer, sempre que o meu x se aproximar de um determinado valor, eu vou ter como resposta alguma coisa. Essa resposta é o limite da minha função. Então, eu posso dizer que o meu x ele está tendendo a 2 nesse exemplo aqui. Ele está se aproximando de 2, porque a gente começa com 1,0 e a gente termina com 1,9999, lá vai cacetado. Que é um valor que está se aproximando, tendendo a 2, mas não é 2. E aí o que vai acontecer? Toda vez, quanto mais o meu x ele se aproxima de 2, quanto mais o meu x tende a 2, a resposta da minha questão, a resposta da minha função, ela tende a 3. Porque, ó, tá vendo que quanto mais o meu x se aproxima de 2, mais a minha resposta chega perto de 3. No caso aqui, a gente encontrou 2,99. Só que isso é tão próximo de 3 que eu posso dizer que isso é 3. Certo? Isso é uma arredondação. Um arredondamento, na verdade. Então, eu posso dizer que o limite dessa função resulta em 3. Certo? Quando x tende a 2. Quando a minha variável de entrada x tende a 2. Se eu quisesse que x se aproximasse de outro valor, sei lá, 3, por exemplo, aí eu teria que jogar valores próximos de 3, mas que não são 3. Por exemplo, 2.1, 2.2, 2.3, por aí vai. Valores que são próximos de 3, mas que não são 3. E aí o que acontece? A gente pode usar uma notação para dizer o que é o limite de alguma coisa, certo? Então, a notação informal de limites, a gente sempre diz que o limite de f de x é igual a L quando x tende a A. Isso daqui é a palavra lim, de limite. F de x é a função que eu estou querendo testar o limite. X tendendo a A nada mais é do que a variável x, a variável de entrada da minha função, querendo se aproximar de um determinado valor A, certo? E L nada mais é do que o resultado da minha função, o meu comportamento. E aí o que acontece? Se a gente fosse empregar essa notação no nosso exemplo, como é que ficaria? Ficaria da seguinte forma: lim, de limite, a minha função f de x, que no caso é x ao quadrado menos x mais 1, com x, que ó, tá vendo que aqui ó, esse x é a minha variável de entrada, com x tendendo a 2, ou seja, os valores de entrada dessa função sempre vão se aproximar de 2, mas não são 2. E aí eu vou ter como resposta, toda vez que x se aproximar de 2, ou seja, tender a 2, quase encostar no 2, eu vou ter como resposta 3. Claro que essa aula é uma introdução à ideia de aproximação, mas a gente já pode ter em mente que é o seguinte: eu posso fazer aproximações, eu posso determinar o limite de uma função usando a ideia de tabela, que é a ideia de aproximação, como a gente fez aqui, ou eu posso usar a maneira algébrica para determinar o limite de uma função, mas isso a gente vai ver mais para frente do nosso curso. Então, a gente pode pegar o seguinte:
o limite de x ao quadrado menos x com mais 1, onde x tende a 2. X está se aproximando de 2. Como é que a gente calcularia isso? A gente iria usar uma técnica chamada limite por substituição. Nesse exemplo aqui, x está tendendo a quanto? Está tendendo a 2. Então, em todo lugar que tiver x, ou seja, em todo lugar que tiver minha variável de entrada x, eu vou pegar o meu valor, que aqui no caso é 2, e vou colocar em todo lugar que tem x. Repare que aqui tinha x, aqui tinha x. E aí eu vou substituir e vou calcular. 2, que era 2 ao quadrado, era x ao quadrado. Então fica 2 ao quadrado. Menos 2, esse 2 aqui era x. E aí calculando 2 ao quadrado é 4. Menos 2 mais 1, certo? 4 menos 2 é 2. 2 mais 1, 3. Então eu concluo que a resposta desse meu limite, o limite da função x ao quadrado menos x mais 1 quando x tende a 2 é 3. Se meu x estivesse tendendo a 3 ou a um outro valor, aí a resposta seria diferente, seria outro cálculo, etc, etc, etc. Uma outra coisa, eu posso visualizar todo esse meu raciocínio aqui usando um gráfico. Nota que aqui o meu x está tendendo a 2, ele está se aproximando de 2. Então, imagina só que x é essa minha caneta roxa aqui. Então, o que vai acontecer? X ele está aqui, então ele vai se aproximar cada vez mais de 2. Tá vendo? Que ele está se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, mas não está encostando. E o que vai acontecer? Cada vez mais que x se aproxima de 2, mais e mais e mais a minha resposta vai tender a 3, vai se aproximar de 3. Vai chegar tão próxima a 3 que eu posso dizer que é 3. E é assim que funciona a noção intuitiva de limite.